Olá pessoal, vamos a mais uma aula do nosso curso de quântica. Então, continuando da aula passada, nós estamos analisando o efeito de uma partícula relativística de spin meio, né, sob a ação de um campo eletromagnético e olhando, na verdade, o limite não relativístico então da equação de Dirac. E essa última etapa nós vamos fazer considerando que eu tenho somente um campo elétrico aplicado, eu não tenho campo magnético, portanto a gente pega as equações que a gente determinou na aula passada e coloca como A igual a zero, potencial vetor igual a zero, e o produto carga vezes o φ nós vamos chamar de V de R, tá? Muito bem, então tem aqui já as equações para as componentes U', a relação entre as componentes U' e U2', no caso em que eu tenho apenas um potencial aplicado. E analisando um pouquinho melhor essa segunda expressão, vamos isolar o U2' em função de U', dividindo por o termo que multiplica o U2' aqui. E agora, aqui embaixo, eu vou fazer o seguinte, colocar 2mc² em evidência, e eu fico, então, tenho que dividir tudo aqui por 2mc², aí o 2mc² simplifica com c, fica 2mc que está aqui, e aqui eu fico uma expressão, então, desse tipo, 1 mais E' menos V de R dividido por 2mc². E agora nós vamos usar o fato de que E' menos V de R, que representa a energia cinética, é muito menor do que a energia de repouso. Então, esse número aqui é muito menor do que 1. E aí a gente usa essa aproximação para 1 sobre 1 mais x, é aproximadamente 1 menos x, que é simplesmente expandindo essa função 1 sobre 1 mais x em série de potência em torno de x igual a zero e pegando só os dois primeiros termos da expansão. Se a gente fizer isso, então, a relação entre U2' e U' fica dessa forma, então vai ficar 1 menos a energia cinética dividida por 2mc², sigma escalar P sobre 2mc, U'. O que é que nós vamos fazer aqui agora? Vamos substituir, então, já que a gente tem, sabe, U2' em função de U', vamos substituir na primeira e ficar uma equação somente em U'. Né? Então, a expressão que a gente tinha, vamos substituir na primeira equação. Se nós substituirmos, a gente obtém, então, eu já tinha aqui, fica C escalar, C sigma escalar P vezes U2', que é esse primeiro aqui, o C que tinha aqui cancela com o C aqui, então fica 1 sobre 2m vezes 1 menos E' menos V de R sobre 2mc², sigma escalar P, U de linha. Tá? Vamos chamar tudo isso aqui que está entre os dois sigma escalar P de uma função de R, que é, né? E a gente pode usar, então, uma propriedade, na verdade, vamos usar essa propriedade última aqui, que usa essa identidade, que a gente pode provar, e usando essa relação para esse produto aqui, a gente pode mostrar, então, que sigma escalar P f de R sigma escalar P pode ser escrito, então, como FRP² menos IH gradiente, né? Muito bem. Então, se a gente fizer isso, então o que é que eu vou ter? Primeiro termo vai ser o FRP², né? FRP², que tá aqui, né? FRP², certo? Aqui, né? Esse FR vezes o P². Então, tem um P2 sobre 2m vezes E elevado, que era 1 sobre 2m, que multiplicava tudo, né? E o outro é menos IH 1 sobre 2m, que já tinha, né? Gradiente do F, escalar P e essa outra parte aqui. Agora a gente pode usar o fato de que o gradiente de 1 menos E' menos V sobre 2mc², a única dependência em R aqui é no V, né?
Então, isso aqui vai ficar gradiente de V dividido por 2mc². De formas que, o que é que a gente obtém? Que E' menos V pode ser escrito, então, por essa expressão. Já substituímos aqui quem é o gradiente, vetor P. Então, nós temos esses quatro termos, então, o E', U, então, nós temos esses quatro termos. Né? De forma que esse H aqui agora seria a hamiltoniana, que definiria qual é a energia, qual é a nova hamiltoniana, né? A hamiltoniana da partícula, então, submetida a um campo elétrico, está escrito aqui embaixo, então. Beleza. Vamos, então, agora impor a condição de normalização para a função de onda, então, do elétron, né? Submetida ao potencial, e nós vamos considerar que a função é normalizada até ordens de V2 sobre C2. Porque, mais do que isso, como a velocidade aqui é considerada menor do que C, bem menor do que C, então a gente não precisa levar a termos além disso aqui. Né? Lembrando, então, que o psi é U exponencial de menos IET sobre H cortado, e agora a gente já incluiu aqui no U a parte da dependência espacial também, porque tem o potencial, né? Então fica aqui só a parte temporal. Lembrando quem é o U, né? As quatro componentes. A relação entre o U duas linhas e o U linha. E aí a densidade é módulo de psi quadrado, que é errei aqui, é psi adaga psi, né? Psi adaga psi, tem que ser psi adaga psi, né, gente? Por que tem que ser? Porque tem que ser linha por coluna para dar um número só, né? Aqui está invertido, depois eu vou corrigir. Isso, então, vai dar, se eu olho para essa expressão, a parte temporal, quando eu calculo psi adaga, fica elevado a mais i, né? Então, a parte temporal some, então vai ficar basicamente o adaga U. E aí, lembrando que o duas linhas, então o adaga U é o linha adaga U linha mais o duas linhas adaga U duas linhas. De forma que o produto psi adaga psi vai ficar o duas linhas adaga U linha mais, agora substituindo quem é o duas linhas, tudo para ficar tudo em função de U linha, né? Então, aqui vem o duas linhas adaga, né? E aí eu uso o fato de que as matrizes de Pauli são hermitianas e que o V de R, o P de R são todos operadores hermitianos, então eu fico com essa expressão que eu preciso, então, calcular. Né? Então, vamos lá. Aqui eu só rearrumei, né? Coloquei isso aqui em evidência e realcei esse termo do meio, esse produto do meio aqui, que vai envolver a parte envolvendo o produto sigma escalar P e assim por diante. Aqui, o que é que eu vou fazer aqui agora? Coloquei em evidência, aqui tem 2mc aqui com 2mc aqui, que eu vou colocar em evidência, né? Vou ficar 4m2c2 em evidência. E aqui a gente de novo vai usar aquela ideia de que eu tenho alguma coisa entre dois produtos, entre dois termos do tipo sigma escalar P. Então eu vou chamar tudo que está aqui como f de r, tá? Então eu uso de novo essa identidade, sigma escalar P, f de r, sigma escalar P, vai ser f de r P ao quadrado, então vai aparecer o f de r vezes P ao quadrado, menos IH gradiente, né? Mas, vamos lembrar que 1 menos E' menos VR sobre 2mc², então isso aqui seria a energia cinética dividido por 2 vezes a massa de repouso. Se a gente fizer a conta disso aqui, isso aqui é 1 sobre
Isso aqui é da ordem da energia cinética, né, que é P2 sobre 2m. Então, preciso corrigir aqui, né? Então, isso aqui ficaria, tá aqui, ficou faltando um m, né, gente? É 1 sobre 4m, cadê meu laser que sumiu? Tem um errinho aqui, ficou faltando um m, né? É 1 menos V2 sobre C2, e o C ainda está multiplicado por uma coisa que é bastante grande. Então, isso aqui aproximadamente a gente pode dizer que é aproximadamente igual a 1, ou seja, que o gradiente, na hora que eu vou calcular o gradiente de f de r aqui, né? O gradiente de f de r é o adaga gradiente dessa expressão, que é aproximadamente constante, igual a 1, portanto, isso aqui é aproximadamente igual a 0. Tá? Então, onde tiver gradiente, tanto nesse termo quanto nesse termo, isso aqui vai ser 0, e de formas que eu fico somente com esse primeiro termo aqui, né? O 1 sobre 4m m2c2 já estava aqui, o FR, que seria o adaga 1 menos, está aqui, vezes o P ao quadrado, o linha. Né? Então, até termos de V2 sobre C2. Veja, por que a gente desprezou falar, mas isso aqui era um termo da ordem de V2 sobre C2, né? Mas veja que eu já tenho esse termo aqui, eu vou multiplicar por um outro termo, né? Que é da ordem. Então, se eu fizesse o gradiente aqui, eu já ia multiplicar por um outro P, né? Ou seja, ia aparecer uma velocidade a quarta, que aí seria bem menor, e aqui também mesma coisa, né? Iria aparecer, a terceira, desculpa, iria aparecer um tipo do tipo V ao cubo sobre C quadrado, V ao cubo sobre C quadrado. Se V já é muito menor do que C, em V ao cubo por C quadrado também é muito pequenininho comparativamente, né? Então, perto do termo principal, que seria esse aqui, né? A gente está dizendo aqui, perto do termo principal, nessa expressão, que seria esse termo aqui pode ser desconsiderado, de forma que até então, na ordem que a gente quer, a condição de normalização, ou a densidade, né? A densidade, que é psi adaga psi, pode ser aproximada por essa expressão. Muito bem. Só repetir aqui. Aqui eu fiz certo, né? Só mantendo termos, então, da ordem de V2 sobre C2, aí aqui eu vou usar de novo o fato que eu já tenho um P ao quadrado aqui. Aqui apareceria um outro P ao quadrado, né? Então, apareceria um P à quarta, né? Então, e aqui na frente eu já tenho 1 sobre 4. Então, eu já tenho um termo da ordem de V2 sobre C2 aqui fora. Então, de novo, a gente vai olhar para esse termo e falar, opa, né? Se eu considerar esse segundo termo aqui, na verdade vai aparecer um P à quarta sobre C à quarta. Né? Se a gente tivesse considerado o outro termo, apareceria um termo do tipo P à quinta sobre C ao quadrado. Né, gente? Então, de novo, a gente faz a aproximação que dentro desse termo aqui, o termo dominante é o primeiro e esse aqui é muito menor do que 1. Então, vamos aproximar a condição de normalização para essa expressão aqui de baixo. Né? O que significa, se a gente pega essa expressão, então, que a densidade, então, passa a ser calculada somente com as componentes de U', ou seja, somente com as componentes principais, né? Como a gente costuma dizer, as duas componentes que são dominantes, né? U' adaga, aparece esse termo adicional aqui na condição de normalização. Né? Então, fazendo a integral agora no espaço todo igualando a 1, nós temos que calcular essa integral aqui. Tá? Repetir ela aqui. A gente pode reescrever essa condição de normalização redefinindo definindo
um vetor W escrito em função do U' como sendo um G U', e o W adaga, U' adaga, G adaga, onde, se a gente compara, o que a gente quer é poder escrever uma expressão assim, integral de W adaga W D3R, seria a condição de normalização que a gente está procurando, né? Isso aqui teria que ser escrito dessa forma, e se a gente compara, quem é que está fazendo o papel de G aqui? Esse termo aqui, raiz quadrada desse termo, né? Então, o G é raiz quadrada de 1 menos P2 sobre 2M2C2. E o operador G, ele é um operador não unitário de transformação. Então, ele está fazendo o papel de um operador de transformação. Então, se ele é um operador de transformação, o que é que a gente sabe é como é que transforma a hamiltoniana. A hamiltoniana se transformaria dessa forma, né? G, a galinha, G a menos 1, essa é a operação. Então, vamos lá, vamos ver o que acontece se eu fizer essa transformação, né? Então, eu tenho essa equação de autovalores, né? Considerando o U' como o autovetor do H', né? Então, eu teria E', U', H', U'. E o que foi que eu fiz aqui? Multipliquei pela esquerda por G e coloquei aqui um operador unitário, um operador identidade, formado pelo produto G', Se a gente fizer essa continha, aí ó, eu tenho o novo H, e eu mostro então que se o H seguir essa regra de transformação, essas novas funções W, que a gente redefiniu anteriormente, são também autovetores de H com o mesmo energia E', né? E então o G é 1 menos P ao quadrado sobre 2MC quadrado raiz, e aí se eu uso agora uma aproximação para raiz de 1 menos um número pequeno, né? Que isso aqui é da ordem 1 sobre 4M quadrado de uma constante, né, vezes V2 sobre C2, né, que é um número pequeno. Então, se eu pego a expansão da raiz quadrada de 1 menos x com x, um número pequeno, eu posso aproximar isso aqui por 1 menos P ao quadrado sobre 8M2C2, de forma que o G' vezes G seria esse produto, e o G' menos G, que seria esse produto, ele vezes ele mesmo, né? Então, some a raiz quadrada aqui, e de novo, como o P2 é muito menor do que MC quadrado, P ao quadrado, né? Muito menor do que MC quadrado, então a gente tem isso aqui aproximadamente igual a 1. A nova newtoniana, então, que é o que nos interessa, né? Porque aí agora, no fundo, eu estou trocando o problema de calcular os autovalores de U por calcular os autovalores... eu estou trocando o problema de calcular os autovalores de H', autovalores e autovetores, de H', que seria o autovetor U', pelo autovetor W de H, mas que vai me dar o mesmo espectro de energia. Então, no fundo, eu tenho o mesmo resultado, né? Então, eu tenho esse W, que seria autovetor associado ao mesmo estado de energia, que é o nosso interesse. Então, vamos analisar quem é essa Newtoniana. E mais, a vantagem aqui é que agora esse W ele tem uma condição de normalização, que é W adaga integral de W adaga W D3R é igual a 1. Né? Então, a gente está fazendo uma troca que tem benefício. Então, se a gente fizer isso, quem é nessa nova Newtoniana? Então, eu preciso multiplicar pelos dois lados por G e G menos 1, e aí eu vou usar o fato de que, já vou usar a aproximação que 1 menos P2 sobre 2MC quadrado raiz pode ser aproximadamente escrito como 1 menos P2 sobre 8M2C2, que já está aqui. Né? De novo, se a gente mantém somente termos até V2 sobre C2, o que é? Eu abrindo aqui, né? Eu vou ter esse primeiro termo aqui, né? Tá aqui, ó, esse primeiro termo. Depois, o termo relacionado ao potencial,
mais o termo associado ao gradiente de V e mais o último termo aqui, né? Então, se a gente mantém só até termos da ordem de P2 sobre C2, nesse primeiro termo aqui, o que eu vou ter? Aqui eu já tenho 1 menos P2 sobre C2 aqui, né? Então, esse termo aqui, ó, eu vou... O P2 sobre 8, M2C2, multiplicando esse termo aqui, eu vou desconsiderar, né? Então, só vai sobrar o 1 e o 1E' menos V 2MC quadrado vezes P2, que é o que está aqui. Aqui também, no caso do potencial, nós vamos... vai ter o termo 1 vezes o potencial, 1 vezes o potencial, e os dois termos que envolvem esse aqui vezes esse, vezes 1, e 1 vezes o potencial vezes esse. O termo que aparece, P2 sobre 8MC quadrado vezes V, vezes, nós vamos desconsiderar, porque ele seria já um termo da ordem de V4 sobre C4. Tá? Então, só sobra esses dois primeiros termos. Aqui, veja, como eu já tenho um P aqui, eu já tenho um gradiente de V escalar P, então, se eu multiplicasse aqui, apareceria já P ao cubo, né? Ou seja, de velocidade ao cubo, né? E dividido por C a quarta. Então, nesse termo aqui, o dominante, então, vai ser somente os termos envolvendo o 1, e eu vou poder desprezar esses dois termos aqui. Então, tá aqui, né, o termo um gradiente. Pelo mesmo motivo aqui, né, porque eu já tenho um produto vetorial com P aqui, se eu acrescentar qualquer um desses dois termos, eu já vou ter um termo do tipo P ao cubo, né? Principalmente porque esse termo aqui já é multiplicado por H cortado sobre 8M2C2. Então apareceria M4C a quarta embaixo, com P ao cubo em cima, que seria um termo já de ordem superior a V2 sobre C2. De forma que a hamiltoniana, então, transformada aproximadamente, já levando em conta somente termos em ordem de V2 C2, é escrito por essa expressão, né? Copiei ela aqui para a gente analisar, né? E vamos analisar esse primeiro termo. 1 menos E' menos V sobre 2MC2, P2 sobre 2M, né? Aí eu tenho que lembrar que E' menos V já é da ordem de P2 sobre 2M. Então, isso aqui já seria, se eu abrir, né? P2 sobre 2M menos E' menos V ao quadrado sobre 2MC quadrado. Então, lembrando que E' menos V é P2 sobre 2M, e isso aqui, então, é um termo de menos P a quarta sobre 8M ao cubo C quadrado, que eu tenho P2 sobre 2M multiplicando por 2MC quadrado. Então, eu tenho esses dois termos. Vai aparecer esses dois termos aqui. Esse termo aqui, ele é uma constante do tipo P ao quadrado V menos VP ao quadrado. E eu posso escrever, né, dessa forma, lembrando que P ao quadrado é o operador laplaciano, né? Então, vai aparecer o laplaciano de V e aqui 2IH, gradiente de V escalar P. Né? De forma que, incorporando essas modificações, nós temos, então, a hamiltoniana escrita aqui, né? O P2 sobre 2M que tem aqui, mais o V, né? Esse V aqui, já coloquei aqui junto. E agora eu coloquei, e de propósito eu fiz isso, né? Coloquei os outros termos que aparecem aqui, né? Que são esse aqui, né? Que é esse termo aqui. Então, estou usando essa forma intermediária aqui desse primeiro termo, né? E os outros termos que aparecem aqui, né? E só para chamar atenção, então, para reagrupar, P2 sobre 2M mais V é exatamente a hamiltoniana não relativística ou a hamiltoniana de Schrödinger, né? E todos esses outros termos aqui que aparecem
são então o que a gente chama as correções relativísticas associadas as correções relativísticas associadas ao fato, ao limite, então, né, quando eu pego a equação de Dirac e pego o limite não relativístico, ele aparece esses outros termos aqui, que são conhecidos, então, como correção relativística. Tá? Que na teoria não relativísticas, elas são incluídas meio que à mão, né? Aqui aparece naturalmente, então, da teoria do limite não relativístico. Tá? Então, só copiei aqui. Essa newtoniana, então, ela pode ser escrito abreviadamente assim, né? Um H0. E aqui já pensando que eu vou tratar esses termos todos por teoria de perturbação, né? Então, já imaginando que a gente vai usar como estratégia, né? Usa-se como estratégia para calcular esses efeitos aqui a teoria de perturbação, né? Então, vou escrever o novo hamiltoniano como sendo um H0, que é representado por esse primeiro termo, que a gente já sabe a solução, e 3 termos adicionais aqui, W1, W2, W3, que são as 3 correções relativísticas. O termo W1, eita, a formatação aqui sumiu, já vou corrigir também, viu, gente? O termo W1 é conhecido como o termo de correção do operador energia cinética devido à variação da massa do elétron com a velocidade, ou termo de correção relativística da massa do elétron, esse primeiro termo aqui, que é então menos E' menos V2 VR sobre 2mc2, que também é 1 sobre 2mc2, P2 sobre 2m, né? Então também pode ser escrito como sendo menos P2 sobre 4m ao quadrado C ao quadrado, né? O segundo termo, que é esse, que é o de envolvendo o gradiente, esse aqui, o gradiente do potencial, esse segundo termo aqui, o W2, ele pode ser escrito agora lembrando o formato específico do potencial do elétron no caso do átomo de hidrogênio, né? Que seria um potencial esfericamente simétrico. Então, o gradiente de V o potencial só depende da distância ao centro de forças, então ele só depende do inverso da distância. Se eu calcular o gradiente, a gente vai ver que isso aqui vai dar o dV/dr, ou seja, se eu escrevo o V em coordenadas esféricas, isso dá o dV/dr na direção radial, né? Que isso aqui é o vetor R dividido pelo módulo do vetor, que é um versor, então, na direção R, que é o que se espera, né? Ou seja, o potencial varia, o gradiente é um vetor que indica como a função varia, né? Ele varia radialmente à medida que a gente se afasta do centro de forças, né? Então, se a gente inclui essa dependência, substituindo no W2, está aqui, né? Era o gradiente do potencial produto vetorial com o momento. Então, substituindo isso aqui e rearrumando, né? Passei o H, um meio de H cortado aqui para dentro, multiplicando sigma, vocês já estão vendo, e aqui vai ficar, olha, se eu coloco dV, no lugar do gradiente, eu coloco dV/dr, R, o vetor R dividido pelo módulo, veja que vai aparecer um R vetor P aqui, que é o L, né? E um meio de H cortado sigma, que é o S. Então, na verdade, é o termo de interação spin-órbita, né? Que lá, na teoria não relativística, a gente tem que incluir a mão dizendo, olha, tá vendo, né? Parece que o elétron como se ele tivesse... Não, ele aqui aparece naturalmente do limite não relativístico da equação de Dirac. Então, é o termo de interação spin-órbita. E o termo, o W3, que é o laplaciano do potencial, é também conhecido como o termo de Darwin, proposto inicialmente em 1928, ou também chamado o operador de interação de contato, e é responsável por um adicional de energia devido à interação do elétron com o núcleo.
O termo de Darwin, ou W3, ele também pode ser escrito usando a forma específica do potencial coulombiano, né, que é menos E2 sobre R, e se a gente fizer as continhas aqui, o W também pode ser escrito em termos da função delta, então π ZE quadrado, aqui acertando as constantes em termos da função delta. Bom, aqui eu copiei algumas coisas do Sakurai, por isso que a anotação está um pouquinho diferente, mas os termos então são usados, são calculados usando teoria de perturbação até correções até primeira ordem, a diferença da energia, então as energias passam a ter uma dependência no número quântico principal, no momento angular orbital, momento angular total, desculpa, né? Além do número quântico principal, momento angular total. Então, a diferença entre os níveis de energia com as correções relativísticas e o nível de energia só devido ao H0 pode ser estimada a partir dessa integral, que no fundo seria o elemento de matriz, né? Que é basicamente esses elementos de matriz que aparecem nessa integral. E aqui tem os valores desses diferentes elementos de matriz, todos escritos em função de alfa, e o alfa que é a constante de estrutura fina, 1 sobre 137. E se a gente junta os três termos, a diferença de energia, então, passa a ter esse tipo de comportamento. Então, tem 1 sobre n ao cubo, um termo que depende do J, do número quântico associado ao momento angular total, e um termo adicional aqui na dependência do número quântico principal, por isso que os novos níveis de energia dependem de dois números quânticos, o n e o j. Veja que ainda tem uma degenerescência no m, né, gente? Nos diferentes valores possíveis. Para cada j eu vou ter ainda uma degenerescência. Então, aqui um exemplozinho para o caso dos estados 2p, né? Os estados 2p, que a gente já viu que se separam em estados 2p3 meios, 2p meio e 2s meio, né? Que são os estados 2p e 2s, né? O número quântico principal 2. Então, se eu levo em consideração somente a interação spin-órbita, a gente já viu isso no capítulo passado, ele se separa de acordo com o J, e se eu levo em conta os outros efeitos relativísticos, eles passam a ter então essa dependência, porque veja que aqui agora os estados que têm o mesmo J vão ter, como eles têm o mesmo N e o mesmo J, eles têm a mesma energia, então eu tenho uma diminuição, né? Veja que o delta aqui é negativo, eu tenho uma diminuição de todos os níveis de energia, mas eu tenho uma separação somente entre estados que têm J's diferentes. De forma que, se a gente pega os diferentes estados eletrônicos do elétron no átomo de hidrogênio, né? Então eu vou ter o estado 1s meio, os estados 2s meio e 2p meio vão estar junto, o 2p3 meios vai estar separado, o 3s meio e o 3p meio também estão juntos, o 3p 3 meios com 3d 3 meio, né? Porque agora com o número quântico principal 3, eu tenho o estado 3s, 3p e 3d, né? E quando eu tenho o estado d, eu posso ter estados com d 3 meios ou 5 meios, né? Então, o estado 3d 3 meios está junto com o 3p 3 meios, porque o j deles é o mesmo e assim por diante. Então, os estados, a sequência dos estados eletrônicos, então, são esses aqui. Tá? Essa separação, ela, após, então, a teoria de Dirac, né, se descobriu outros efeitos, que é o que a gente chama o Lamb shift, né, ou a separação devido a Lamb, que eles estudaram, não me lembro agora quem são os autores que fizeram o modelo, né, de onde vem, mas o estudo experimental vem usando micro-ondas, né, de baixa energia, né, ondas de baixa energia, e tem uma diferença pequena, se não me engano, da ordem menor do que 10% da energia, dessa diferença de energia
entre esses dois níveis, né? Então, mas hoje em dia já se sabe que tem uma separação. Mas o que é interessante aqui na teoria de Dirac, isso é que eu queria deixar como mensagem nesse capítulo, primeiro, que o spin é uma grandeza que aparece naturalmente, sem nenhuma hipótese adicional, ele vem como um efeito relativístico, né, do fato de ser uma partícula em movimento relativístico, e as diferentes correções que hoje se conhecem nos estados eletrônicos são, na verdade, manifestações de efeitos relativísticos do elétron no átomo de hidrogênio, que não tem energias cinéticas tão pequenas assim. Se a gente fizer uma estimativa, vai ver que não tem um número aqui, devia ter colocado, né? Mas tem uma certa porcentagem, né? A relação V2 sobre C2, ela não é tão pequena assim, então, de forma que essas correções relativísticas, elas são importantes e elas são observadas, né? Bom, com isso nós encerramos esse capítulo, né? E estamos quase encerrando o nosso curso de quântica, sobrando só o capítulo 7, que são alguns tópicos especiais importantes. Então, até a próxima aula, pessoal. Até mais, valeu, obrigado.